vamos conversar com o mestre Pascoal Duarte, conhecido por todo mundo do jiu-jitsu e no Brasil inteiro como o Papa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Papa. Paulo. Hoje nós temos um convidado especial que também é um faixa preta de longa data, é o Neto. Né, Neto? Seja muito bem-vindo, vai nos ajudar com essa entrevista. E como nós estamos no campo, hoje é hora de deixar o terno e a gravata de lado e nós temos que assumir essa responsabilidade, né? É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Paulo. Eu gostaria de começar perguntando, Pascoal, Papa, você que está, quantos anos você tem de jiu-jitsu? Eu treino jiu-jitsu desde os 14 anos, né? Desde os 14 anos. É uma boa jornada. Pois é. Para a gente começar, o que você acha? Qual seria o conselho que nós daríamos para um faixa branca chegar, por exemplo, a uma branca e vermelha? É um caminho longo. Agora, não posso dizer que é um caminho árduo não, sabe, Paulo? Na verdade, é prazeroso, né? Você gosta, é um esporte que você gosta de praticar, eu sempre gostei, desde criança, sempre gostei dessa movimentação. Então, você segue nessa brincadeira, né? Você segue nesse jogo, você segue no esporte, você segue fazendo amigos, a amizade, vê as pessoas saindo da branca, juntos, passando a azul, a roxa, a marrom, a preta, se tornando professores, profissionais do jiu-jitsu, acompanha toda a história do jiu-jitsu, a evolução do jiu-jitsu. Então, é um caminho, para mim, foi um caminho natural, foi um caminho de lazer, foi um caminho de estudo, foi um caminho de aprimoramento e hoje é um caminho de realização. Hoje eu percebo que realmente essa é a minha missão. E como é que você vê o jiu-jitsu de hoje, da época que você começou? Porque a maior parte da sua vida de jiu-jitsu, pelo menos uma boa parte dela, foi passada no Rio de Janeiro, correto? Você foi contemporâneo ali da turma dos Gracies ali, do Rickson Gracie, né, e do Royce Gracie, essa turma toda. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que você vê o jiu-jitsu de hoje do jiu-jitsu daquela época? A minha geração no jiu-jitsu é a mesma, né, dos filhos do Hélio Gracie, dos filhos do Carlos Gracie, né? Então, é a mesma geração do Rickson, do Hillion, a geração do Roller, do Royce, do Carlos Gracie Júnior, né? Do meu amigo Helso, que a gente jogava futebol na praia juntos, né? Era o surf, era o futebol e era o jiu-jitsu. Isso tudo ali no Rio de Janeiro, né? Entre Copacabana, Ipanema, Leblon, Botafogo, depois a expansão para a Barra da Tijuca. Então, na verdade, era uma turma de amigos, né? A gente andava junto, tanto na praia quanto no futebol, quanto no cinema, no teatro e também nos tatames e nos campeonatos. O que ocorre é que, naquela época, o início do esporte. Então, era realmente um início desse jiu-jitsu que hoje nós conhecemos de campeonatos, chamado jiu-jitsu esportivo. Antes, o jiu-jitsu ele vinha se firmando como uma luta. Então, ele tinha os desafios entre o jiu-jitsu e outras lutas, entre os lutadores. Já havia também as competições, né, de jiu-jitsu com o kimono, com alguma contagem de ponto. Mas realmente foi o início com a formação das federações, ou reativação de algumas federações, com a formação da Confederação Brasileira. Então, essa transformação da luta jiu-jitsu em esporte jiu-jitsu. Permanecendo também, é claro, né, a luta como luta, o jiu-jitsu ele permanece como uma luta, como uma defesa pessoal. O que vem como novidade, né, dessa época, desses anos agora, é o jiu-jitsu como um esporte, com os seus eventos, com a sua produção de campeões nacionais, campeões mundiais e o interesse de diversos países pelo jiu-jitsu. E o crescimento, um tremendo crescimento do jiu-jitsu com a formação de novos professores, expandindo a todos os países, já chegando agora às fronteiras da Ásia. Legal, daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso, sobre essa expansão do jiu-jitsu brasileiro que alcançou aí fronteiras internacionais, né, extraordinariamente. Mas ainda nessa área do jiu-jitsu da época e o jiu-jitsu de hoje, você acha que os praticantes do jiu-jitsu de hoje, eles são mais duros do que os praticantes daquela época? Olha, é difícil dizer, né? Essa é uma comparação que sempre surge, mas é muito difícil. Talvez
uma coisa que seria impossível, né? Se nós pegássemos um competidor de cada década, da década de 70, de 80, e olha, se você for retroagir para pegar os praticantes da década de 50, aí você está falando do Hélio Gracie, você está falando de grandes campeões do jiu-jitsu, como Carson Gracie. Imagina, né? Eu acho que só de falar o nome, por exemplo, do Carson, qualquer lutador que não for mais bem preparado já vai tremer. Imagina se fosse possível entrar um campeão atual mundial para lutar com o Carson, né? Mas o que ocorre é o seguinte: o esporte, a essência do jiu-jitsu, o que faz o jiu-jitsu funcionar, né? Os seus fundamentos são os mesmos, isso não vai mudar, são os fundamentos das artes marciais. O que muda são as sequências, são os movimentos, são as técnicas, mas o que faz a técnica funcionar, isso não vai mudar nunca. Agora, os movimentos é igual a música, as notas musicais, as 7 notas são as mesmas, não vão mudar. Agora, a composição, como se compõe, as músicas são infinitas, as possibilidades são infinitas. No jiu-jitsu, o corpo não tem só 7 movimentos, tem muito mais do que 7 movimentos, são centenas de movimentos. Então, as técnicas, a movimentação, ela muda. Agora, interessante é notar que uma técnica, ela precisa ser experimentada ao longo de muitos anos para ela ganhar valor. Ou seja, uma técnica, um golpe que surge, ele pode logo encontrar um contragolpe ou alguma técnica que anule aquela raspagem ou aquela pegada de braço. Então, essa técnica ela não é tão forte. Agora, existem técnicas de estrangulamento, quedas, projeções, né, armlocks, e essas posições elas vêm e permanecem no jiu-jitsu ao longo de décadas. Ou seja, não se encontra formas de anular esses golpes. Então, são técnicas muito valiosas. Essas que permanecem ao longo da história do jiu-jitsu são as mais valiosas, são as que têm mais eficiência, mais eficaz. Hoje nós estamos recebendo aqui, né, o professor Neto, né, como convidado especial também, nessa entrevista maravilhosa. Neto, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o que você pensa a respeito do que o professor Mestre Pascoal está dizendo do jiu-jitsu de hoje. Claro, prazer estar aqui com vocês. O Pascoal é meu mestre, né? Eu sou meio suspeito de falar em cima de palavras do Pascoal, porque a gente acaba sempre pensando da mesma forma. Eu queria só voltar ao que estava falando. Imagina você, eu vejo a grande diferença na época do Pascoal, de competição. Imagina você que eles eram todos amigos, porém eles tinham que competir entre eles. Eles eram amigos de praia, de jogar bola junto, mas quando eles se enfrentavam eram batalhas de leões. Você está me entendendo? O Pascoal tem lutas históricas com grandes adversários que, na verdade, eram amigos deles. Né? Por quê? Porque não tinha tantas equipes, né? Não se tinha tantas equipes naquela época, né? Imagina, eram praticantes de jiu-jitsu que praticavam junto, né? Em 1 ou 2 escolas que tinham, ou 3 no máximo, de separadas, eles jogavam bola, mas depois tinham que se enfrentar na arena, né? Então, acho que a grande diferença, como a gente estava falando desde o começo, é isso. Hoje eu vejo, falar de jiu-jitsu é infinito, né? Infinito. A gente vem falando dos adversários de ontem, a gente pode citar o Royler Gracie, que é um cara contemporâneo do Pascoal, que liderou, né, anos e anos seguidos competições de jiu-jitsu com gerações depois da dele. Ele foi campeão em cima de gerações que vieram depois dele, né? Então, assim, quando a gente fala de jiu-jitsu, o jiu-jitsu é tão eficiente, ele é uma arte tão real, né, que é uma arte real, são 2 pessoas lutando uma contra a outra, que é muito fácil você analisar, né? E o Royler Gracie foi que provou isso para todos nós, né? Que ele veio anos após anos lutando com gerações mais novas do que ele e sendo campeão mundial em cima dessa geração, sendo campeão brasileiro em cima dessa geração, né? Então, para mim, jiu-jitsu é isso. Eu acabo... o Pascoal, meus ensinamentos que eu tenho, eu tive, graças a Deus, uma árvore genealógica de ensino muito boa. Eu comecei com o Pascoal, veio o Sensei Henrique Machado, Jefferson Moura. Eu sou um privilegiado do jiu-jitsu, na verdade, que eu posso dizer que eu só andei com os melhores, né? Pascoal, uma coisa que eu sempre quis saber, assim, como era a preparação física naquela época? Era como é hoje? Que hoje eu vejo que os atletas, eles são muito profissionais que o jiu-jitsu é muito engraçado, que é um esporte amador, mas os atletas vivem como profissionais, né? E naquela época se preparava fisicamente tanto quanto hoje também? Porque eu vejo, a visão que eu tenho daquela época é que era a rapaziada da praia
que eram bem condicionados porque surfavam, jogavam futebol, estavam ali na praia fazendo barra paralela, mas eu não sei se tinha esse foco que tem hoje na preparação física. Não tanto, né? Porque, na verdade, nos esportes, de uma maneira geral, né, o treinamento científico, a possibilidade de acompanhar esse treinamento, a instrumentação para acompanhar esse treinamento, as pesquisas, a alimentação, a suplementação, a medicina esportiva avançou muito. Então, hoje, é possível preparar melhor as pessoas para uma competição de jiu-jitsu, não há dúvida quanto a isso. Agora, nós sempre procuramos, né, um treinamento, nós sempre procuramos correr na praia, fazer corridas com carga nas costas, o próprio treino, a maneira de treinar, uma alimentação saudável sempre foi preconizada, sempre foi recomendada, né, pela família Gracie, Carlos Gracie, tem uma alimentação muito própria, né, para o esporte. Então, nós sempre tivemos essa direção. Agora, é claro, né, Neto, que com o avanço, né, de todo o treinamento científico, hoje os competidores têm uma condição de se apresentar melhor no tatame. A gente pode dizer que essa geração era mais raiz, né, a preparação, né? Era mais rock balboa lutando. Eu vou aproveitar aí a deixa do Neto e vou dizer o seguinte: havia uma rixa que todo mundo fala quando a gente escuta em programas de televisão falando sobre jiu-jitsu, principalmente no Rio de Janeiro, que era uma divisão de turma. Né? Ou seja, o pessoal do jiu-jitsu e o pessoal da luta livre no Rio de Janeiro. Tinha o Marcos Rua de um lado, o Rickson Gracie de outro. Você acha que eu estou entrando em terreno minado aqui? Tranquilo. O Pascoal, o Papa, você pertencia àquela turma briguenta que vivia na praia ali, saindo no braço ali junto com o Rickson e com o resto da turma ou não? Olha, as lutas sempre tem isso, né? Pelo fato de existir a luta, a disputa, seja ela numa competição com as regras, com o público, que isso avançou muito, ou seja em desafios que são feitos dentro da academia, ou mesmo na praia, isso é inerente aos lutadores, né? Os lutadores gostam, né, de lutar, né? Se não gostassem, não estavam ali. E aí, dentro disso, sempre foi muito normal, embora às vezes quem está de fora veja assim como briga, como rivalidade, essas coisas, mas sempre existiu respeito, né, entre os lutadores. Agora, esses desafios que houveram, que são históricos, entre a luta livre e o jiu-jitsu, houveram também entre jiu-jitsu e capoeira em outros tempos, entre jiu-jitsu entre jiu-jitsu e karatê. Então, marca aí uma busca, às vezes até pelo mercado, uma busca pela supremacia de se encontrar uma luta que é mais ou menos eficiente. Para nossa sorte, né, e acho que também por causa da nossa luta, que busca, né, o aperfeiçoamento técnico, o aprimoramento técnico, o jiu-jitsu sempre se saiu bem e passou a ser considerado durante muito tempo a luta, ainda é considerada uma luta mais completa, uma luta mais eficiente, né, que tem condição de, num enfrentamento com lutadores, ter alguma vantagem, ter a vitória. Então, em todas essas disputas, né, ficou a amizade com os outros lutadores. Marcos Rua é meu amigo particular, nós treinamos muitas vezes juntos, né? Então, não existia, eu acho que nunca existiu, foi mais uma coisa assim de... talvez até de mídia, talvez até para promover, como existe hoje, né? Existe hoje as promoções das lutas, né? Não, tem a luta, sim, teve. Mas você vê que hoje, nas entrevistas, né, o Hugo, que lutou com o Rickson, reconhece, né, o jiu-jitsu e reconhece a postura do Rickson, né, e respeitou, porque quando terminou a luta, terminou, né? Alguém desistiu, acabou ali. Então, o que eu digo, quando eu digo assim, que não há realmente uma violência entre os lutadores, é que quando termina, pode até ser que esteja com o nariz quebrado, a boca aberta, né? Um dente a menos, mas não existe uma covardia. Ou seja, a covardia seria quando o lutador pedir para parar, o outro que está batendo não parar. Então, isso aí seria uma falta de dignidade, uma falta de honra, né? Eu acredito que o jiu-jitsu ele evoluiu muito como esporte, se tornou um esporte. E quando você cria um esporte, você movimenta o comércio, movimento a indústria. Hoje existem dezenas, centenas de marcas de kimono, né? Centenas de marcas de tatame, muitas academias, programas esportivos, como esse que nós estamos agora, a mídia especializada. Então, todo esse crescimento do jiu-jitsu e a geração de renda, geração de emprego, mudou o foco. O foco hoje não é comprovar a supremacia do jiu-jitsu, nem os desafios, embora até os desafios hoje, eles se tornaram uma disputa competitiva no MMA,
São lutadores de diversos países, de diversas modalidades, que vão para o ringue para disputar. Então, até os desafios de rua, né, se tornaram um esporte. E o que é comprovado isso é o próprio comportamento dos atletas, né? Você vê no próprio MMA, depois que eles lutam, eles se abraçam, se beijam, né? E você sai. Então você vê o comportamento. E acompanhando isso que o mestre Pascoal falou, eu acredito também que a evolução da sociedade, né? A sociedade evoluiu. Você vê aqui, eu acho que todos nós temos filhos mais jovens, tal. Você vê que são pessoas que já estão vindo mais calmas também, né? É uma sociedade mais calma. Por mais que nós, depois desse Covid e tudo isso que a gente passou, é uma sociedade que criou um certo estresse, né? Mas a sociedade que veio ela veio uma sociedade mais calma também. Você vê os jovens, são pessoas antenadas em outras coisas, não são mais antenadas na violência, né? São antenadas na paz, no amor, na construção, no desenvolvimento, né? E eu acho que isso também colaborou para o foco mudar, né? Tá, mas para chegar nesse nível, né, de comportamento, nesse nível, né, de pensamento e de autocontrole, só ali na faixa preta para diante. O que leva, mestre, o faixa branca a desistir? E porque o bom faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. Mas o que faz o branca desistir? Seria a força que se coloca e se machuca? E além disso, qual é o trabalho do professor, do faixa preta, para não deixar o faixa branca desistir? As condições e o ambiente, né, onde você começa a aprender jiu-jitsu são determinantes para você dar continuidade ou você interromper aquele aprendizado, né? E quando a gente fala desse ambiente, né, tu estava falando um pouco disso, é onde se praticam bons valores, né? Se você tiver uma escola que esses valores são presentes, né, com certeza você vai dar continuidade. Quando a gente está falando disso, né, Paulo, a gente está falando de tecnologia social. O jiu-jitsu hoje é uma tecnologia social. Ele tem soluções para diversos problemas que o mundo enfrenta hoje, como o problema da violência. O fato de no jiu-jitsu a gente buscar treinar considerando a outra pessoa, você treina uma luta tendo cuidado de não causar prejuízo, não causar dano ao outro, esse cuidado que você tem com o companheiro de treino é algo que se estende e que é necessário nas ruas, a solidariedade, o companheirismo. Aí quando você está falando da pessoa que desiste, talvez seja a falta da resiliência, que é aquela capacidade que a pessoa tem de sofrer uma pressão, suportar a pressão e após isso voltar ao estado natural. Então, um faixa preta, um faixa azul, quando ele vem para a academia, aquele amassado, como a gente diz, que é o início, o cara tem dificuldades, né? Então, ele vai para casa depois, se alimenta, dorme, ele volta ao seu estado natural. E ele está pronto para outro treino. Então, ele vai desenvolvendo aí a resiliência, a constância de propósitos. Então, quando falta um pouco desses valores, é o que pode levar a pessoa a desistir. E esses valores têm que estar presentes na escola, têm que estar presentes no ambiente, para que a pessoa dê continuidade. Isso é uma coisa, quando eu falo do ambiente que a Gracie Barra construiu, é justamente para o cuidado com que a Gracie Barra, antigamente, ela tinha o slogan dela era lutando como uma equipe, organizada como time e lutando como uma família, porque era uma equipe focada na competição, né? Depois ela entendeu, o mestre Carlinhos, ele tem esse intuito, ele entende que se todo mundo no mundo praticasse jiu-jitsu, o mundo seria um mundo melhor. Ele sempre está falando isso, né? E como é que ele pode colaborar para que isso aconteça? Foi onde houve a mudança do slogan da Gracie Barra, que agora é jiu-jitsu para todos, certo? Era organizado como um time lutando como uma família, virou jiu-jitsu para todos. Porque justamente isso, a Gracie Barra, e como outras equipes também, deixaram de ser academias de jiu-jitsu. Elas passaram a ser escolas de jiu-jitsu. Por que escolas de jiu-jitsu? Foram criados sistemas de ensino. Então, quando você cria sistema de ensino, existe um sistema de ensino, você justamente está abrindo esse leque para que essas pessoas que... Imagina esse mundo, quantas pessoas têm medo de viver, né? Às vezes as pessoas não alcançam o máximo do seu potencial, elas não entregam o máximo que elas podem entregar, porque elas têm esse medo, né, da vida. E quando você vem para uma escola de jiu-jitsu, que ela tem um sistema de ensino, ela está procurando olhar para todas essas pessoas, aqueles que têm a mente forte,
aqueles que precisam de ser construídos uma melhor mente. E aí é onde entra a resposta disso. Esse que desiste, às vezes é uma fraqueza dele. Pode ser sim uma fraqueza da escola que ele está treinando, pode ser. Mas às vezes é uma fraqueza dele. E quando você tem um ambiente como foi criado nas nossas escolas, isso ajuda muito essa pessoa. Porque ele vem para cá, ele não vem só para aprender a luta, né? Ele vem para aprender outros valores da vida. Ocorre aqui em situações muito difíceis na vida da gente, né? E essa foi uma situação extrema. No extremo você percebe que vai morrer, né? Então, acabou, agora chegou o final da linha e você fica pensando o que foi que você fez e, na verdade, você fica, né, buscando e começa a conversar com Deus mesmo, né? Quando você já está perto, então, já se aproximou. E eu fiquei ali buscando uma solução e o que dizer para permanecer. Né? Qual o motivo de você permanecer? E você começa a buscar o motivo de você estar aqui, a sua missão aqui. E a gente está falando de jiu-jitsu, a gente está falando de valores, e você me chamou, né, como mestre, como professor, e eu comecei a entender que eu tenho uma habilidade, sempre tive uma habilidade, uma coordenação motora para brincar, para jogar, para praticar esporte, praticar jiu-jitsu, que veio comigo. Isso foi um talento que Deus me deu. Então eu comecei a pensar, né? Se eu vou ficar, isso tem que ser utilizado e todos o ensinamento do jiu-jitsu, a prática dos valores, a disseminação dos valores para quem mais precisa. Porque às vezes a gente está falando do jiu-jitsu, nós estamos, né, e a minha vida toda, cercado por pessoas, ensinando pessoas que se desenvolveram do jiu-jitsu, mas talvez não fossem as que mais precisavam, né? Então, quando você me perguntou se o jiu-jitsu me ajudou, sim, me ajudou porque eu tinha o que dizer e eu tinha uma justificativa para ficar, que é justamente levar o jiu-jitsu para as pessoas que mais precisam dele, né? E quando a gente fala disso, nós estamos falando de um país como o Brasil e estamos falando das crianças, da situação das crianças. A gente vê que hoje as crianças têm, no nosso país, um turno na escola e o outro turno, os pais, às vezes, claro, levam para praticar judô, jiu-jitsu, natação, esporte, cultura, lazer, quando tem uma condição. Mas, às vezes, nem todas as famílias têm essa condição. Então, hoje eu penso, Paulo, que uma das vertentes do jiu-jitsu, ela existe muito isso, que são os projetos sociais do jiu-jitsu, né, vai buscar e vai avançar no sentido de propiciar uma outra atividade, além da escola, que é educacional, como o Neto disse, com formação de professores, mas também com a prática de valores. Eu acho que o jiu-jitsu pode estar na frente dessa luta, mas também trazendo outros parceiros, outras lutas, outras atividades esportivas, atividades culturais, atividades de lazer, para que a gente possa ter uma proteção, uma rede de proteção maior para as crianças, que podem estar um horário na escola, e, no outro horário, uma prática esportiva, uma prática cultural e uma prática de lazer, de maneira que nós possamos ter uma formação integral, quando se fala, às vezes, de escola integral, que não seja na escola, mas que seja escola e também atividades. Eu não gosto muito desse nome, Paulo, porque fala alternativa, parece que é uma coisa, mas também outras atividades educacionais. A origem da minha família, em Roraima, ela sempre foi ligada a uma participação política muito forte. Meu avô foi governador do território de Roraima, meu pai foi deputado federal constituinte, e minha família sempre teve muito essa participação. Na verdade, eu evitei um pouco essa participação e busquei um caminho de uma participação e de levar benefícios para as pessoas dentro da minha profissão, como um profissional, um professor de educação física, com também essa possibilidade do jiu-jitsu. Agora, eu vejo que a gente precisa expandir mais esses benefícios para as pessoas, e tem pessoas que precisam disso. E quando eu estava te falando que cheguei naquela situação extrema, eu, né, fiz um acordo, né? Vamos fazer um acordo. Vou ficar aqui para quê? Vai ter que cumprir. Vou ter que cumprir, estou cumprindo. É sério. E eu não sabia ainda como cumprir esse acordo, mas os sinais foram mostrando que existe a possibilidade, sim, de um caminho numa disputa eleitoral para conseguir uma vaga na Assembleia Estadual de Roraima para participar das decisões aonde se decide para onde vão os recursos públicos.
né? E nesse momento da decisão de para onde vai os recursos públicos, eu quero estar lá representando, acredito que a gente possa estar lá representando esse setor do esporte, da cultura, do lazer, para conseguir mais recursos, para que a gente possa, como profissionais dessa área, levar esse benefício para uma parcela bem maior da população, e eu estou falando de todas as crianças, né? Participar, incentivar e transformar a educação de Roraima com as crianças na escola, em um turno, e em outro turno com cultura, esporte e lazer, em instalações públicas e com profissionais que têm um investimento público para sustentar essas atividades. Uma coisa que o ensinamento, todo dia a gente aprende. E eu queria que o mestre ensinasse uma lição que eu tive hoje. Não encostar nunca em faixa branca, azul, roxa, marrom, até preta, não encostar no kimono do mestre. Fala aí, mestre, o Papa vai falar. O jiu-jitsu, ele tem seus rituais, né? E os rituais e a preservação desses rituais são milenares, faz parte do sistema educacional. Então, essa consideração, esse respeito com as pessoas que vieram antes, as pessoas que buscaram o aprendizado para passar o aprendizado adiante. Então, é sempre legal a gente ter essa reverência, ter essa consideração, ter esse respeito, porque, como você está dizendo, Paulo, você está no caminho, preta, depois uma faixa coral. Então, imagina que você está lá com os seus 70, 80 anos, 90 anos, já se tornou uma figura frágil ali no tatame. Aí imagina se isso fosse permitido para os mais jovens chegarem no treino, meter a mão no kimono, né, do mestre, querer treinar, querer mostrar uma posição. Não é muito, não é muito gentil, né? E a gente tem que ir formando os jovens, né, para que eles tenham sempre muita consideração, muito respeito. É a famosa analogia, né? Se você pratica isso no tatame, você vai chamar alguém que é mais velho do que você de senhor lá fora. Isso é que meu pai sempre me ensinou. É mais velho que você? Chama de senhor. Então, olha só, hein? Menos graduado, jamais encoste no kimono do mestre. Espera ser convidado para um treino, né? Esse dia sempre chega, né? E vai tomar uma amassada ali legal, né? Então, gente, muito obrigado, né? Neto, muito obrigado. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Sempre bom estar aqui com você. Que tenha sucesso na eleição. Obrigado, Paulo. Sempre que possível, nosso espaço está aberto aqui. Obrigado pela oportunidade. Sucesso cada vez maior para você no seu programa. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Então vamos lá. Rapaz, consegui, né? Ponta do dedo. Então é isso aqui, moçada. Quando a gente estava aqui, a gente tratava de trazer e era mais fácil, porque naquela época o cara não jogava na postura, ele jogava mais aqui, ó. Pode ficar à vontade. Ele jogava mais aqui. Como ele ficava aqui, era muito fácil de ir para o estrangulamento ali. E eram com os 4 dedos mesmo. Então a gente tinha isso aqui só, que ele trocava o braço dele, colocava por cima e dava um amassapão. E ficava, e nesse ele tem a força contra a força, então. Isso, aí o cara perdia aqui. Né? Então, como a gente percebia isso aqui, né, que o cara ia dar um amassapão ali, a gente entrava aqui, o cara entrava para dar um amassapão, e quando ele esticava esse braço, era a hora que a gente deixava uma na gola. Dá com essa aqui com a direita primeiro, que eu quero a direita. A gente estava aqui, ó, tinha 2 possibilidades. Você estava aqui, ou você largava essa e vinha por cima do braço dele, quebrando um pouco a pressão, e insistia um pouco aqui. Só que ele trocava de novo, ó. Não, essa daqui, né? Troca e vem por cima. Aí ficava difícil, ó. Você sabia que ele ia abrir. Então, o que a gente começou a fazer, sabia que ele ia abrir, essa perna vinha aqui, girava o quadril, olha, e saía no braço dele. Isso levou, inicialmente, a guarda fechada a ficar mais perigosa, porque agora ela já contava com 2 ataques. O ataque do pescoço, e quando a pessoa ia defender o pescoço fazendo um açapão, a gente saía no braço do adversário. Então ela já começou a ficar uma guarda mais perigosa, né? O que acontece? Quando nós começamos a ir no braço do adversário, ele percebeu que aquele braço ficava mais fácil para ser pego,
quando ele estava com essa postura aqui, porque possibilitava a você adiantar as pernas. Então, eles começaram a se colocar numa posição em que você não tinha muita força para subir suas pernas, né? E começaram também a tirar a gente do chão. E aí a gente não conseguia ir muito no braço. E nós, eu estou falando nós, era ali eu, Sérgio, o Peixotinho, o Cássio Cardoso, a gente estudava muito isso, que possibilitava para a gente, nos campeonatos, passar pelos adversários rapidamente, em 1 minuto, 2 minutos, porque, né, segurava, pulava, fechava a perna, o cara vinha, 1, 2, 3 segundos de ataque, 30 segundos, pum, armlock e vencia a luta. Então a gente passava por 1, 2, 3, até chegar no final, simplesmente com os armlock na guarda. Descansado. Enquanto os caras estavam lá jogando 10 minutos de jiu-jitsu na faixa preta, a gente passava 2, 3 adversários, em 2 minutos chegava na final, tinha que aquecer. E os caras já estavam lá, às vezes, né, fazendo várias lutas para chegar na final. Então, nessa evolução aí dessa guarda fechada, que vocês vão ver, é uma sequência atrás da outra de soluções para as defesas que foram colocadas para o armlock dentro da guarda. E nunca se chegou a uma defesa que conseguisse anular a guarda fechada. Vocês viram o Roger Gracie jogando com a perna fechada ao longo de muitos anos e se tornando um dos maiores campeões da história do jiu-jitsu, né? Então, nós temos isso aqui. Eu estou aqui, ele vai segurar aqui, vocês vão fazer o quadril para um lado e para o outro, certo? E, se eu quiser pegar o braço dele e fizer isso aqui, ó, puxa o braço, né? Acabou. Não tem armlock mais. Isso aqui não dá armlock para ninguém, moçada, ó. Acabou. Ah, eu vou segurar aqui. Vai? Puxa, Neto, porque eu não tenho força para segurar o Neto. Eu seguro o cara mais fraco, menor do que eu, mas mais forte eu não seguro. Eu estou aqui, certo? Puxei, ó, ele vai, o mover dele, aí, ó. Entendeu? Vai. Peraí, deixa eu puxar. Puxei, ó, ele vai, aí, ó. Tá vendo? Fechei aqui, moçada, ó. Não é até grande, mas eu fechei aqui, ó. 1, 2, junto com ele. É diferente, não é? É 1 e 1.